Eu sou Janaína, algumas pessoas aqui já me conhecem, já trabalharam comigo, outras pessoas ainda não. Eu estou na VLI atualmente, trabalhando com transformação digital. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto, né, que tá aí para... Um assunto que é pauta para todo mundo, né? Todo mundo conhece, ou já ouviu falar pelo menos, ou conhece alguém que utiliza. Então, hoje a gente vai falar sobre Scrum. E antes da gente entrar no Scrum propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre história, né? Porque o Scrum, ele foi concebido em 1986 por Ikujiro Nonaka e Hirokata Takeuchi. Não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? E eles criaram o Scrum, né? Ele foi concebido lá nessa época para construção de produtos. Inicialmente, ele foi aplicado para construção de automóveis e produtos de consumo. E eles notaram que equipes pequenas, multidisciplinares, elas produziam um resultado muito bom. E elas produziam melhores resultados. E aí, eles associaram isso ao time de rugby. Então, em alguns casos, vocês podem ver que quando se fala de Scrum, às vezes do lado tem uma foto de um time de rugby. E aí vem dessa época de quando eles criaram isso. Em 1993, essa técnica ela foi documentada por Jeff Sutherland, que hoje é um dos pais mesmo do Scrum. Então, ela foi documentada nessa época e, em conjunto com várias outras pessoas, ele implementou isso dentro de uma empresa e viu um super sucesso. E aí, quando foi em 1995, o Kent Weber, né, documentou e formalizou essa técnica para desenvolvimento de software. E desde então eles se juntaram e com esse objetivo de difundir o Scrum pelo mundo e ajudar as empresas a implantarem e tudo mais. A gente só conhece esse final da história, né? Porque geralmente quando a gente fala em Scrum, a gente pensa nos dois, no Jeff e no Ken, porque foram eles que documentaram, experimentaram e formalizaram. Então, assim, lá atrás ela foi formalizada para o desenvolvimento de software. Por definição, o Scrum é um framework para tratar problemas complexos e situações em ambientes complexos e também processos adaptativos. Então, ele foi concebido para isso. Ele é um framework, né? Então, ele é um conjunto de coisas ali dentro. Ele tem alguns valores, princípios, a gente vai falar sobre isso. Então, ele é um conjunto de possibilidades. E aí ele foi concebido, né, para isso também. Por definição, ele é para problemas complexos, situações complexas, ambientes complexos e também situações onde a gente precisa se adaptar. Então, é um processo bem adaptativo. Então, se a gente está querendo usar Scrum para um processo onde a gente precisa ser preditivo, prescritivo, assim, eu preciso saber do todo, eu preciso saber do início ao fim, talvez o Scrum não seja uma boa opção. Por quê? Porque ele é para esses ambientes bem complexos e que a gente precisa experimentar, experienciar para saber como que vai ser, né? Então, ele é fundamentado no processo empírico. E o empirismo, ele trata isso. O empirismo, ele diz que você só conhece alguma coisa depois que você tem a experiência, depois que você experimenta. Então, não tem como ser preditivo. E é por isso que ele fez tanto sucesso e faz tanto sucesso no ambiente, principalmente desenvolvimento de software, que é uma coisa que muda a todo momento, o usuário muda, a necessidade muda, enfim. São sempre ambientes muito complexos e a gente também tem o empirismo de não saber muito bem o que nos espera lá na frente. Bom, falando um pouquinho sobre, depois, né, falando da história mesmo, a gente vai tratar um pouquinho do framework. O Scrum, ele tem uma série de partes que são importantes serem seguidas e a gente vai falar um pouquinho sobre esse framework. Bom, começando, o Scrum, ele é baseado em 3 pilares. Tá? Então, o Scrum se baseia nesses 3 pilares. O pilar da transparência. Então, é necessário ter uma comunicação clara, ter uma comunicação assertiva. É importantíssimo ter compartilhamento das informações. Então, é muito importante que todo mundo saiba, que todo mundo participe. Então, a transparência entre os membros, ela é muito importante.
E também por isso, para esse princípio, a maioria dos times Scrum, eles adotam um quadro onde eles colocam as atividades. Então, quem já trabalhou com Scrum, já viu alguma coisa de time Scrum, sempre tem um quadro, uma parede, alguns post-its. Não que seja necessário ter a parede, os post-its, não precisa ser físico, né? Pode ser virtual, mas é para o princípio da transparência. Se você consegue garantir essa transparência de alguma forma, é isso que é importante, tá? O outro pilar é a inspeção. Então, continuamente, os times precisam estar inspecionando o trabalho e o rumo que eles estão tendo, se aquilo está atendendo o objetivo final ou não. E a gente vai falar um pouquinho de outras coisas ligadas à inspeção mais para o final, né? E também o pilar da adaptação. Por a gente estar tratando o ambiente complexo, situações complexas, a gente está tratando com empirismo mesmo, é muito importante que os times tenham a capacidade de se adaptar. Então, é muito importante a adaptação. Então, a gente viu na inspeção que alguma coisa não está saindo muito bem ou não está dentro do esperado, o que a gente faz? A gente precisa se adaptar. Depois disso, a gente tem os valores, e o Scrum é pautado em 5 valores, né? O primeiro deles é comprometimento, e é o comprometimento para fazer aquilo que precisa ser feito, né? O comprometimento com os objetivos, com aquilo que precisa ser entregue. A coragem para fazer a coisa certa, mesmo em ambientes e situações difíceis. O foco que os mantém no objetivo. Então, a gente precisa estar sempre focado no objetivo. A abertura, que é a possibilidade do diálogo, né, da transparência, ter essa abertura e olhar de forma sempre diferente dentro das possibilidades que tem, e respeito, porque o time precisa se respeitar. Então, um time de verdade, ele tem que se respeitar. Depois disso, a gente tem o time. Então, a gente tem dentro do time o Product Owner, que a gente chama, né, de PO. Então, todo mundo, às vezes, a maioria das pessoas conhecem como PO. Ele é o responsável pelo produto que a gente está construindo. Ele é o dono desse produto. Então, ele é responsável por manter um backlog desse produto, né? O que a gente precisa fazer para esse produto. Ele maximiza esse valor do produto que a gente está entregando. O Product Owner, né, o PO, ele não é um comitê, ele é uma pessoa, ele pode até representar os interesses de um comitê, mas o PO tem que ser único, ele é um ponto focal ali dentro do time. Então, o time não pode ter um comitê ali que cada um pede uma coisa. Depois disso, a gente tem o Scrum Master. O Scrum Master, ele tem um papel de suportar o time, né? Então, se o time tem algum impedimento, se o time tem alguma necessidade, ele tem esse papel. Ele também suporta o PO para manter o backlog desse produto vivo. É o Scrum Master que garante que os ritos são executados. Não necessariamente os eventos são executados pelo Scrum Master, mas é o Scrum Master quem apoia o time, que garante que isso seja executado. E o Scrum Master também pode treinar o time, pode apoiar a organização, a levar o Scrum para outras áreas e difundir isso dentro das áreas ou da empresa. E o time de desenvolvimento. Então, assim, o time de desenvolvimento é aquele time que vai desenvolver esse produto, né? Que vai trabalhar nesse potencialmente entregável que a gente chama, né? Que é um incremento do produto. Então, o time de desenvolvimento está ligado a isso. Os times Scrum, eles são auto-organizáveis e auto-gerenciáveis. Então, assim, é um obstáculo que às vezes é um pouco difícil, porque nem todo time tem maturidade. Às vezes, quando a gente forma um time Scrum, a gente não tem a maturidade dessas pessoas de serem auto-organizáveis, de não ter nenhuma hierarquia ali dentro, mas com um bom trabalho de Scrum Master e às vezes algumas pessoas de apoio, o time vai conseguindo desenvolver essa maturidade para conseguir chegar nesse nível. E os times também, eles são multidisciplinares. Mas multidisciplinares, às vezes a gente confunde com multitarefa. Não, uma pessoa não precisa saber fazer de tudo dentro de um time Scrum. Ela precisa saber fazer ou o trabalho dela ou mais de uma coisa, mas aquele time precisa ser completo. Então, quando a gente fala de times multidisciplinares, a gente está falando de pessoas que têm habilidades e competências que se completam. Então, a gente não precisa ter pessoas sabendo fazer efetivamente tudo. Depois disso, nós temos os eventos.
Então, o Scrum preconiza, né, alguns eventos e eles são muito importantes. E o primeiro evento do Scrum é a Sprint. A Sprint é o coração do Scrum. Dentro da Sprint, a gente faz um planejamento da Sprint, a reunião diária, a revisão do Sprint e a retrospectiva. Então, assim, é dentro da Sprint que a gente cria esse potencialmente entregável, que é o incremento do nosso produto. Então, esse é o coração do Scrum mesmo, é a Sprint. Depois disso, vem o planejamento da Sprint. No planejamento da Sprint, o time se reúne para falar o que vai ser feito dentro da próxima sprint, né? Então, os times discutem junto com o PO o que é necessário fazer, o que está mais perto de fazer, o que a gente já tem mais segurança, o que é o momento de fazer. Então, na reunião de planejamento do sprint, essas discussões são feitas e chega-se ao final com o planejamento da sprint. Depois que a gente começa a sprint, a gente tem a reunião diária. E aí, o que acontece? Nessa reunião diária, os times se reúnem para falar como está o andamento, né? É um cheque diário. E aí, o planejamento da sprint também, a revisão da sprint, desculpa, a reunião diária, desculpa. A reunião diária, ela está muito ligada à inspeção. Por quê? Porque nela também a gente está continuamente inspecionando o trabalho. Então, o time sempre vai parar ali, é uma reunião super rápida, ela deve durar 15 minutos, e para o time falar assim, o que eles estão fazendo. Alguns times usam uma estrutura de 3 perguntas, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu tenho algum impedimento, eu preciso de ajuda. Não é obrigatório que seja assim, pode ser, pode não ser, os times podem se organizar e definir como eles conduzem a reunião diária. Depois disso, a gente tem a revisão do sprint, né? A revisão do sprint é feita quando o sprint termina, para a gente olhar e falar assim, o que nós fizemos? Então, é um momento que o time para junto com o PO, pode ter stakeholder na reunião, para apresentar aquilo que foi feito, né? Então, assim, como que a gente andou com relação a isso? O que a gente fez? O que era o nosso planejamento e o que foi feito dentro dessa sprint. E aí a gente olha na revisão da sprint o que foi feito. E depois que termina a revisão da sprint, existe a retrospectiva da sprint. E a retrospectiva, ela está ligada ao como nós fizemos, entendeu? Como que o time se sentiu, como foi aquela sprint, do ponto de vista de pessoas, comportamentos, relacionamentos, ferramentas, processos, como foi o nosso sprint, com base em tudo isso que a gente tinha planejado para fazer. E aí a gente faz essa reunião de retrospectiva. Os eventos do Scrum, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles criam uma regularidade no time. Então, o time entende aquele ciclo. Então, é muito importante ter essa regularidade. Eles são também time-boxed, que assim, eles têm uma duração máxima, né? O que é um time box? É uma duração máxima. Então, o time pode calibrar ali quanto tempo vai durar uma sprint e com base na duração da sprint, a gente sabe mais ou menos quanto tempo vai durar um planejamento, uma reunião diária, a revisão e a retrospectiva. Então, assim, é muito importante ter esse time box. E uma vez definido que o nosso sprint tem X dias ou X semanas dentro de um limite, né? Porque a sprint deve durar no máximo um mês, né? 4 semanas, um mês corrido, 4 semanas úteis. Então, assim, a gente precisa falar, olha, o nosso sprint dura 3 semanas, o nosso sprint dura 2 semanas, e manter essa regularidade. Porque se a gente fala, esse sprint dura 1 semana, o outro dura 2, outro dura 4, a gente não cria regularidade para o time e o time acaba se perdendo um pouco. E são nos eventos que a gente tem uma grande oportunidade de fazer inspeção e adaptação. Então, os eventos têm que ter transparência e a nossa grande oportunidade de inspecionar aquilo que a gente vem fazendo e aquilo que a gente já fez, e é a nossa possibilidade de adaptação. Então, se numa retrospectiva a gente identificou que alguma coisa não está tão boa assim, a gente tem a oportunidade de, na próxima sprint, no próximo ciclo, resolver aquele problema. E depois a gente tem os artefatos do Scrum. Então, a gente tem o backlog do produto. Então, o backlog do produto é uma lista de possibilidades para o nosso produto, né? Então, assim, o que é conhecido hoje que o nosso produto precisa?
Quem é responsável por essa lista do backlog é o Product Owner, né? O PO que a gente falou. Então, assim, o backlog do produto é tudo o que a gente precisa fazer para o produto. Mas essa é a nossa visão hoje. Um backlog de produto, ele nunca está pronto. Ele vai sempre mudando, mudando, mudando. E essa é a função dele. Um backlog de produto precisa ser vivo, porque a gente tem uma necessidade nova, o usuário pode pedir uma coisa nova, o mercado pode mudar, a estratégia pode mudar, e é importante que o backlog do produto acompanhe isso também. Depois a gente tem o backlog da sprint, e aí o backlog da sprint é tudo aquilo que a gente vai fazer dentro de uma sprint, né? O que foi selecionado dentro do nosso planejamento da sprint para ser feito dentro da sprint, isso vira o backlog da nossa sprint. E por final, a gente tem o incremento, né? O incremento é aquilo que a gente está entregando, é o resultado da nossa sprint. Então, assim, é a soma de tudo aquilo que a gente completou durante a nossa sprint e que a gente está entregando agora. Então, a gente chama de incremento, porque não necessariamente ele é uma entrega efetiva, vamos por assim, para o usuário. Porque pode ser que você precise de mais de uma sprint para fazer uma entrega de uma parte do produto. Então, a gente chama isso de um incremento no nosso produto e cada incremento vai nos dizer se a gente está mais perto do nosso objetivo ou não. Bom, e continuando, como que a gente conecta, né, essas partes todas? Porque aqui ficou tudo meio solto e como que a gente vai juntar isso tudo para fazer isso funcionar? Aqui tem um desenho, ele não é talvez o desenho mais comum que vocês vejam se vocês procurarem na internet, mas ele representa tudo e ele liga todas as coisas, né? Ele só não vai ligar os valores e os princípios, mas ele liga todas as outras coisas. Então, assim, a gente tem os nossos stakeholders, não necessariamente o stakeholder é quem está pagando, né? É quem dá o dinheiro, ele é também, mas pode ter usuário, você pode ter algumas parcerias dentro da empresa. Então, eles interagem. Vocês estão vendo o meu mouse? Estamos sim, Jana. Aí esses stakeholders, eles interagem, né, com o nosso Product Owner, e aí o Product Owner vai alimentando esse backlog do produto. Então, o PO é responsável por isso, então ele vai alimentando essa lista aqui, a gente tem sempre uma lista crescente, ao mesmo tempo que ela é crescente, ela vai reduzindo, né? A cada sprint ela reduz um pouco, mas ela também aumenta um pouco a cada ciclo de interação. Depois disso, a gente tem o quê? O planejamento da sprint, que é quando o time se encontra, né, uma reunião, para eles fazerem esse planejamento do que vai ser entregue na próxima sprint. E o produto do planejamento da sprint é o backlog da sprint, que em algumas literaturas a gente chama de sprint backlog. Então, assim, a gente fez o planejamento da sprint, no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter o backlog daquela sprint, que é o que vai ser feito. E aí, então, o time de desenvolvimento entra para o processo de desenvolver esse produto, né? De desenvolver essa parte do nosso produto, a nossa sprint. Dentro disso, eles fazem as reuniões diárias e é possível fazer um refinamento desse backlog durante a sprint. Mas a gente está falando do refinamento do backlog futuro. Eu não estou refinando o que o time está fazendo nesse momento. A gente está refinando um backlog de um produto que é possível de entrar numa próxima sprint, que algumas coisas que estão maduras, que às vezes o PO precisa checar com o time de desenvolvimento, se aquilo faz sentido, se está faltando alguma coisa, se está completo ou não está, enfim. Pode haver esse refinamento. Depois que o time termina, a gente tem um incremento do nosso produto, né? Então, a gente incrementou o produto em mais alguma coisa. Terminou essa entrega, a gente vai fazer a revisão da sprint e a gente vai responder o que foi entregue. É quando o time apresenta. E depois a gente tem a nossa retrospectiva, que a gente vai responder a pergunta: como foi entregue? Como foi isso para as pessoas, né? E aí, depois disso, a gente faz essa retrospectiva, ela pode criar um plano de ação, a gente pode ter várias ações para um próximo ciclo, de acordo com aquilo que as pessoas sentiram ou vivenciaram durante a sprint. E aí, a gente começa tudo de novo, um planejamento, uma execução, e assim a gente vai fazendo vários ciclos de entrega. O Scrum Master está aqui em cima, não porque existe uma questão de hierarquia, mas é só porque ele é apoio do time, ele é apoio do PO, ele pode apoiar os stakeholders, então ele está aqui ajudando todo mundo, tá? Bom,
Falando um pouquinho mais, algumas considerações assim sobre o Scrum. E eu acho que um dos grandes benefícios do Scrum são essas entregas interativas e incrementais. Então, a gente tem a oportunidade de fazer várias entregas, né? Então, ao invés de a gente passar um longo tempo construindo alguma coisa, entregar para o nosso usuário e ele falar, não era bem assim que eu queria. Ou então ele vai falar, já passou da época, isso daqui eu precisava há 3 meses atrás. Então, para a gente não correr o risco disso acontecer, a gente faz essas entregas interativas e incrementais. E eu acho que isso é um dos grandes benefícios. E eu acho que é onde o Scrum ganhou muitos adeptos e teve muito sucesso. Por quê? Porque antes, principalmente para o desenvolvimento de software, a gente falava assim, olha, eu vou demorar 6 meses, eu vou demorar 1 ano para te entregar alguma coisa. E no mundo que a gente vive hoje, né, que a gente já vive há alguns anos, isso não faz o menor sentido, entendeu? Porque quando você entregar para o usuário, a realidade dele é outra e talvez aquele usuário nem exista mais naquela área. Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes sucessos, né, do Scrum. Aí tem um ponto ali dentro que fala sobre comunicação, da transparência, que a comunicação tem que ser clara, e isso tem que estar claro para todo mundo, para todos os stakeholders envolvidos, que são os conceitos de quando a gente fala que um incremento está pronto, quando que a gente fala que um item está pronto para entrar no backlog, quando que a gente fala que ele está pronto para ser desenvolvido. E essa definição que a gente fala de definição de pronto, ela tem que ser muito bem conversada dentro do time. Cada time tem uma convenção, não tem problema nenhum, mas eles precisam ter essa convenção para que eles entreguem e todo mundo entenda aquilo ali como uma entrega ou não entrega, de acordo com esses critérios, né, com essa definição de pronto que a gente tem. E assim, além do Scrum, a gente tem várias outras metodologias, vários outros frameworks para implantar agilidade. Então, quando a gente fala assim, em metodologias ágeis, o Scrum é mais uma possibilidade, é mais um framework que a gente pode usar para resolver os nossos problemas, né? Que cada área tem o seu, cada empresa tem os seus diferentes e tal. E assim, o que eu acho muito, muito, muito importante é que vocês conheçam os frameworks, conheçam as possibilidades, os processos, as metodologias e se pergunte assim, é para você? É para sua área? É para o projeto que você está tentando resolver? É para o problema que você está tentando resolver? Porque às vezes não é. E assim, o Scrum vai resolver todos os problemas do mundo e todos os problemas dos projetos? Não vai. Entendeu? Às vezes, para o seu cenário, para a sua realidade, não é a melhor forma de fazer. E às vezes existem outras, e às vezes vai existir uma outra que casa um pouquinho melhor. Mas eu acho que é muito importante, assim, mesmo que vocês não conheçam, que vocês não implementem, desculpa, mesmo que vocês não implementem, é importante conhecer, porque às vezes vocês não implementam agora, mas uma hora vocês podem ser chamados por um projeto de um desenvolvimento de software, e aí vocês vão estar lá, vocês vão estar sabendo o que está acontecendo, então eu acho que é importante, mesmo que vocês falem assim, não é o meu momento de implementar, e está tudo bem, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo precisa disso, e eu acho que essa é a grande vantagem, né? Então a gente consegue ir conhecendo e vendo o que a gente pode fazer. Com relação ao Scrum, eu já ouvi uma frase que eu acho que é muito interessante, que fala que implementar o Scrum, entender o Scrum é igual a jogar pôquer, entendeu? Com 10 minutos você entende todas as regras, mas você demora um tempo muito bom para ficar bom nisso. Então, assim, vai precisar de treino, vai dar errado, vai fazer de novo, vai ter que ajustar. Por isso que a gente fala que os pilares são transparência, inspeção e adaptação, porque a gente vive nesse ciclo de inspecionar, adaptar, enfim, e sempre numa comunicação muito transparente. E mais um ponto assim que eu quero compartilhar com vocês, que eu já vi muito acontecer, é que às vezes a gente fala assim, olha, não é para mim, ou não é tudo para mim nesse momento. O pessoal que segue o Scrum by the Book, e isso é preconizado no guia do Scrum, se você fala que você segue o Scrum, você tem que seguir todos aqueles itens. Você tem que estar baseado nos pilares, nos valores, você tem que seguir os eventos, você tem que ter aqueles artefatos e tem que ter aquele time. Então, quando você fala assim, eu implemento o Scrum, você tem que ter tudo aquilo ali.
Mas tem gente, tem área, tem empresa, enfim, que não quer falar, eu não preciso desse título, que eu faço Scrum, mas eu quero pegar algumas práticas para o meu dia a dia. Eu não sou uma pessoa by the book, assim, que fala assim, não, tem que seguir tudo completo e tal, então essa é uma opinião minha, mas o que eu acho é que quando a gente pega um pedaço do Scrum, um pedaço do Kanban, um pedaço do XP, um pedaço de qualquer outra metodologia ágil, a gente tem que saber conectar isso tudo. Por quê? Porque às vezes a gente pega um tanto de prática isolada que a gente acha que vai dar certo e no final a gente não produz aquilo que era esperado. A gente não entrega aquilo que a gente esperava. Por quê? Porque as coisas não se conectam. Então, quando a gente pega alguns pedaços de metodologias, processos e frameworks para juntar, existe uma gestão um pouco maior para fazer isso se conectar e ser fluido para os times, porque senão os times toda hora têm certos entraves, né? Não, e agora? Faz o quê? Não, mas isso é isso, enfim. Então, é importante conectar tudo isso, é importante ficar atento e olhar de forma bem crítica se está levando ao resultado que é esperado ou não. Por quê? Porque em alguns casos eu já vi de algumas empresas que pegaram algumas partes de cada metodologia, mas isso não foi muito bem costurado, assim, isso não estava fechado. E aí, no final das contas, o processo falha. E as pessoas tendem a colocar a culpa no processo. Aí fala assim, no processo assim, né? Às vezes a culpa é do processo, mas fala assim, não, o Scrum não é para mim, metodologia ágil não é para mim. Mas por quê? Porque às vezes foi a forma de você implementar aquilo ali. Então, assim, é importante olhar para isso. É importante estar atento quando a gente não quer ser by the book, que a gente pegue as práticas, mas que a gente conecte, que faça sentido para as pessoas e para os times e que a gente consiga realmente entregar aquilo que a gente se propõe a entregar dentro daquilo que a gente combinou e dentro daquilo que a gente pensou para ser a nossa área, a nossa empresa, enfim, o nosso projeto. E um conselho, assim, comecem com testes pequenos. Comecem com testes menores. Então, assim, vai mudar a área inteira. Não faça isso, entendeu? Porque, assim, é meio catastrófico às vezes e é difícil digerir isso. Você fala assim, vou montar aqui 10 times, vou fazer tudo de uma vez. Se a empresa tem uma certa maturidade, talvez ela consiga, mas talvez ela não consiga. E aí isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Então, conhecendo as empresas e a realidade de vocês, vocês vão saber melhor como dosar isso. Então, uma boa prática, às vezes, é começar com um projeto, com uma área, encontra aquelas pessoas que te apoiem, às vezes, para você começar e para que elas também disseminem isso dentro da organização, disseminem para as outras áreas. E a gente sempre tem uma parte ali que gosta de experimentações, que gosta dessas coisas novas, e às vezes eles são bons aliados nessas nossas mudanças, tá bom? Bom, gente, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo todos os dias. Então, muito obrigada por me ouvirem, por estarem presentes hoje aqui com a gente. Make some noise! Faz barulho aí, pessoal! Aí é boa, é bom que aqui tem essa palminha aí, é ótimo. Parabéns! Verdade. Esse é o nosso sobrenome, Orb Connector.